Olá a todos, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Paulo Araújo, professor aqui do Espaço Pedagógico, e estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês temáticas de conhecimentos pedagógicos com o objetivo de fazer você aprovado em um concurso público. Nós estamos dando continuidade à nossa série de aulas de questões da banca Quadrix. A Quadrix é a banca que vai aplicar a prova para professor efetivo aqui no Distrito Federal. Nós temos aqui no canal aulas antigas da banca Quadrix e temos aulas recentes, começamos semana passada. Temos uma aula de conhecimentos pedagógicos com questões desta banca e também temos uma aula de LDB com questões desta banca. E hoje nós vamos trabalhar nesta aula em 15 itens, nós vamos trabalhar 3 tópicos que caem em seu edital. Nós vamos trabalhar a temática de avaliação, vamos falar sobre planejamento e vamos falar também sobre bases psicológicas da aprendizagem. A banca Quadrix é a banca que vai aplicar o concurso público para professor efetivo aqui no Distrito Federal. Você que é de Brasília, você que é do DF e que vai fazer esse concurso, fique aqui porque aqui no Espaço Pedagógico eu tenho um conteúdo pontual, relevante e necessário para fazer você aprovado no concurso. Você que não é de Brasília, é de outros locais da federação, fica aqui também, porque os tópicos abordados são tópicos comuns aos cargos para professor em território nacional. E saber demais, né? Nunca é demais, né? Saber muito nunca é demais, né? Então fique aqui também com a gente. Nós vamos, como sempre, ser bastante pontuais, né? Objetivos e práticos, né? E didáticos na apresentação do conteúdo. Quanto ao material, você pode baixar o material em nossos canais das redes sociais, no Telegram e nos grupos de WhatsApp. O material está disponível. Mas caso você não esteja em nenhum desses canais, primeiro fica aquele pedido para você se inscrever. E caso você não esteja no Telegram e nem nos grupos de WhatsApp, você pode baixar o material pelo link que eu deixo disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Clicando aqui abaixo na descrição, nós vamos ter lá um link, material da aula, material gratuito. Só clicar, baixar, imprimir e acompanhar a resolução aqui, a resolução das questões dos itens aqui comigo, tá bom? No link também na descrição, abaixo, estão disponíveis as minhas redes sociais, Instagram, Telegram e também grupos de WhatsApp. E também nós temos links na descrição com materiais pagos e gratuitos do Espaço Pedagógico. Se você clicar numa árvore de links aí na descrição, você vai ter acesso aos meus materiais pagos e vai ter acesso também a uma pasta no Google Drive, uma pasta gratuita de simulados para concurso público, com e-books gratuitos para você. Então, só estuda quem não quer. A oportunidade está aqui na sua frente, então não deixe de estudar. Vamos lá, galera, trabalhar de modo bastante prático, de modo bastante didático e rápido, essas temáticas de conhecimentos pedagógicos. Nós vamos falar, então, as primeiras questões vão tratar para a gente sobre avaliação. Sobre avaliação, nós temos que entender algumas questões. Vou aqui fazer algumas pontuações em relação ao tema. Quando falamos em avaliação em educação, nós temos que entender a avaliação em 3 níveis de abrangência. A literatura vai nos apresentar que nós temos a avaliação em 3 níveis de abrangência. Nós temos a avaliação em larga escala. Essa avaliação em larga escala também pode ser chamada de avaliação de redes ou avaliação de sistemas, tá? Nós temos a avaliação, um segundo nível da avaliação, que é a avaliação institucional, e nós temos também um terceiro nível, que é a avaliação da aprendizagem. Eu posso aqui fazer a indicação de um livro bem pequeno mesmo, é um livro de Freitas, onde ele vai falar sobre a avaliação educacional, caminhando pela contramão. Ele trabalha os níveis da avaliação de uma forma bastante prática, didática e objetiva, e é um autor que é muito cobrado em prova também. Deixo a indicação de Vilas Boas, que vai trabalhar muito a questão da avaliação formativa, e Lucchesi e Libânio, que vão tratar muito sobre a avaliação da aprendizagem. Então, nós temos a avaliação nesses 3 níveis de abrangência. E é importante pontuar que os 3 níveis de abrangência da avaliação, eles estão articulados. Eles não devem ser entendidos, né? Ou não deveriam estar isolados no contexto da escola. Por exemplo, no âmbito da escola, nós temos, por exemplo, que pode se articular os dados advindos da avaliação em larga escala
eles podem ser refletidos, né? Podem ser discutidos, debatidos no âmbito da avaliação institucional, que vai refletir na própria sala de aula. Então, os 3 níveis da avaliação, a avaliação nesses níveis de abrangência não estão, né, desarticulados, né? Tem as suas articulações, é necessário compreender esses níveis como sendo articulados. A parte que mais nos interessa no momento é falar sobre o 3º nível, que é a avaliação da aprendizagem. Na prática escolar, no contexto da sala de aula, né, a avaliação da aprendizagem ela tem algumas formas de se manifestar, de se acontecer. Daí nós vamos entender aquilo que a literatura vai chamar de tipificações da avaliação. Então, aqueles nomes, avaliação mediadora, avaliação emancipadora, avaliação dialética, avaliação dialógica, avaliação formativa, avaliação para as aprendizagens, avaliação somativa, avaliação classificatória, avaliação diagnóstica, todos esses nomes giram em torno desse nível de avaliação, que é a avaliação da aprendizagem. Em se tratando do contexto da escola pública, da educação pública, que por sua vez tem um viés democrático, tem um viés inclusivo, nós temos que entender a avaliação da aprendizagem como sendo uma avaliação que seja realizada a serviço da aprendizagem dos estudantes. Então, é uma avaliação que, por sua vez, deve ser inclusiva. E aí eu vou pegar a fala de Lucchesi, onde ele vai pontuar de que a avaliação da aprendizagem, por sua vez, ela não pode ser a tirana da educação que ameaça tudo e a todos. A avaliação, por sua vez, ela é amorosa, ela é inclusiva. Então, o desafio que temos hoje, em se tratando de avaliar a aprendizagem dos estudantes, é fazer, né, e é praticar uma avaliação inclusiva. Uma avaliação que seja a serviço da promoção das aprendizagens dos sujeitos. E por que essa é a avaliação que se pede? Porque o contexto histórico, né, o nosso contexto educacional, a nossa história educacional, a cultura escolar em torno da avaliação da aprendizagem, nos mostra que ao longo da história, as práticas de avaliação que eram realizadas estavam a serviço de uma prática classificatória, de uma prática sentensiva, de uma prática punitiva, de uma prática ameaçadora e excludente, né? Quando, na verdade, a avaliação ela tem o objetivo de promover a aprendizagem do estudante, de compreender onde esse estudante está, para onde ele está indo, o que ele já consolidou, o que falta consolidar, e bem como também uma forma de reorientar a própria prática docente. Então, nós temos esse desafio hoje na educação, que é colocar em prática esta avaliação que esteja a serviço das aprendizagens, uma avaliação que, por sua vez, assume um caráter qualitativo, indo aí ao encontro do que dispõe a nossa legislação. A LDB, por exemplo, vai pontuar para a gente de que a avaliação na escola, né, deve-se prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, os dados quantitativos, os dados advindos de avaliações quantitativas, eles são importantes, eles são necessários. No entanto, esses dados devem ser submetidos a uma análise qualitativa. E quando falamos em uma avaliação qualitativa, quando falamos em uma avaliação a serviço das aprendizagens, quando falamos de uma avaliação inclusiva, de uma avaliação que busca fazer um movimento para incluir, nós estamos falando de uma proposta de avaliação formativa ou de avaliação para as aprendizagens, tá? E aí, nesse contexto, nós vamos também entender outros elementos aliados à avaliação, bem como planejamento, bem como também instrumentos e critérios avaliativos, né? Então, para eu avaliar, eu vou utilizar o quê? Só pegar como exemplo a construção de uma mesa. Para você fazer uma mesa, né, o que você vai usar para fazer a mesa? Ou seja, quais instrumentos você vai utilizar para construir a mesa? Você vai precisar de prego, de martelo, de madeira, né, e de serrote. Esses são os instrumentos que você vai utilizar para chegar ao seu objetivo final, que é construir a mesa. No que se refere à avaliação da aprendizagem dos estudantes, é justamente essa reflexão. O que você vai usar, né? Que instrumentos você vai utilizar para compreender, para saber,
para identificar se está havendo aprendizagem ou não. Então, é a partir daí que nós também temos aliado, né, à concepção de avaliação, os instrumentos de avaliação. E esses instrumentos devem estar pautados em critérios avaliativos. E quando falamos em instrumentos, nós temos aqui uma indicação, vou pegar aqui, olha só, Charles Radige. Charles Radige vai dizer para a gente de que não são os instrumentos quem define a função da avaliação. Então, não é a prova que vai dizer se a avaliação é formativa, se é diagnóstica ou se é somativa. O que, na verdade, expressa a função da avaliação não é o instrumento em si, mas sim o uso que o avaliador, no caso o professor, faz com o uso desse instrumento. Então, são muitas questões que giram em torno da avaliação. Aqui foi apenas uma conversa inicial que eu já venho trazendo aqui no canal e que esses elementos que eu estou trazendo aqui são elementos recorrentes em prova. Dessa forma, vamos aqui trabalhar os itens que falam sobre avaliação na escola, sobre a avaliação da aprendizagem. Vamos lá, então? O primeiro item diz assim para a gente, olha só, vamos lá. Pesquisadores defendem o pressuposto de que a avaliação, como um processo de reflexão e para a ação, contribui para que o professor se torne cada vez mais capaz de quê? Então, a avaliação como processo de reflexão sobre e para a ação. Então, nós aqui já pegamos, né, um outro conceito em relação à avaliação. Quando falamos em avaliação na escola, quando falamos em avaliação da aprendizagem, nós não nos referimos somente a avaliar o processo, a forma como os estudantes aprendem, mas nós também estamos avaliando o processo de ensinagem, porque nessa perspectiva formativa, a prática, né, ela é reorientada. Então, é possível também obter dados sobre a própria prática docente. Então, vamos lá então trabalhar sobre essa questão, sobre a avaliação como um processo de reflexão sobre e para a ação. Ela contribui para que o professor se torne cada vez mais capaz de quê? Primeiro, diagnosticar com maior precisão e separar os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem dos que aprendem os conteúdos com maior facilidade. A avaliação nessa lógica aqui, ela está assumindo uma lógica excludente, né? Ou seja, aqui está utilizando da avaliação como meio de separar os que sabem e os que não sabem, ou os que têm dificuldades e aqueles que não têm dificuldades. E esse não é o objetivo da avaliação. Muitas das vezes, né, é importante pontuar que é no contato com o outro que o estudante aprende, né? Então, às vezes, o estudante não entende a linguagem do professor, não entende, por exemplo, como o professor trabalha um determinado caminho metodológico para se chegar ao resultado de um cálculo matemático. Mas ele, por exemplo, pode aprender com um colega que já dominou, que já domina e que já se apropriou desse processo, né, de chegada a esse resultado de um cálculo, né? Então, o objetivo da avaliação não é fazer essa separação. Portanto, o item 1 estará errado por afirmar que o objetivo é separar os estudantes com dificuldades daqueles que aprendem o conteúdo com maior facilidade. Nessa lógica, a avaliação está sendo excludente, a avaliação está sendo sentensiva e a avaliação está sendo ameaçadora. Pense aí em sala de aula, nós fazemos os grupos dos que sabem e dos que não sabem. Ou nós fazermos salas de aula daqueles que sabem e daqueles que não sabem. Isso foi muito comum ao longo da nossa história da educação e, vez ou outra, se manifesta nas práticas escolares atuais. Vamos para a próximo item? Vamos lá. Então, o objetivo é julgar a avaliação como um processo de reflexão sobre e para a ação. Contribui para que o professor possa cada vez mais ser capaz de quê? De identificar e disciplinar os estudantes que não fazem as propostas porque não querem aprender. A afirmativa está incorreta, porque a avaliação nessa perspectiva de um processo de reflexão sobre e para a ação não tem esse objetivo de punição. Portanto, item 2, incorreto. Próximo, mensurar os conhecimentos dos estudantes para poder classificar e evidenciar os que apresentam melhores resultados na dinâmica ensino-aprendizagem. O foco não é meritocrático, né? A avaliação como sendo esse processo de reflexão sobre e para a ação não tem aí esse viés meritocrático, né? Esse viés classificatório competitivo. Portanto, item 3 também é incorreto. Próximo, recolher indícios
de atingir níveis de complexidade na interpretação de seus significados, beleza? E de incorporá-los como eventos relevantes para a dinâmica ensino-aprendizagem. Esse é o objetivo da avaliação nesse processo de reflexão sobre e para a ação. Ver o que se ocorre, ver o que se acontece, a partir dessa visualização, fazer essa interpretação desses dados colhidos e incorporar na dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, item 4 é o item correto. Item 5. Encaminhar para o serviço de orientação educacional os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, para que os mesmos, olha só, não atrapalhem as aulas e o desenvolvimento dos estudantes que aprendem com maior facilidade. A afirmativa está incorreta. Mas aqui nós temos um ponto a trabalhar neste item. Olha aqui para mim. Quando o item fala em encaminhar para o serviço de orientação educacional os estudantes que apresentam dificuldades para que eles não atrapalhem. Aqui está errado. Esse não é o objetivo, para que não atrapalhe. Mas é importante pontuar de que é por intermédio da avaliação em sala de aula que o professor identifica os alunos que têm uma certa dificuldade e aí pode-se, por exemplo, a partir desta avaliação, fazer o encaminhamento ao serviço, né, à sala de apoio da escola, né, ou ao serviço de apoio da escola, para que possa analisar de modo mais aprofundado o porquê de tais dificuldades. E é importante pontuar de que é a avaliação quem permite esse encaminhamento. Então, quando um professor encaminha um aluno para a equipe de apoio, quando o professor encaminha um aluno para a sala de recursos para fazer uma avaliação mais aprofundada, como é que o professor indicou esse aluno? Foi de modo aleatório? Não, foi por intermédio da avaliação. Mas a questão está errada ao afirmar que o objetivo é encaminhar para que eles não atrapalhem. É importante pontuar que esse não é o objetivo. E outro ponto também a se falar é de que em sala de aula, às vezes, a questão, né, em relação à falta de aprendizagem do estudante, muitas vezes em sala de aula, o motivo do estudante não aprender, muitas vezes não está relacionado propriamente a ele, ou também pode não estar relacionado propriamente a uma dificuldade de aprendizagem, sabia? Muitas vezes ocorre de que a falta de o problema de não estar ocorrendo a aprendizagem pode ser também um problema na forma de ensinagem. Daí entender a avaliação como sendo uma categoria do trabalho pedagógico que vai auxiliar o professor, que vai auxiliar o docente a orientar a sua ação pedagógica. Porque às vezes pode ocorrer da metodologia que o professor está utilizando em sala de aula não está sendo a mais adequada naquele momento para aquela situação. Então, muitas vezes, o problema não é o problema de aprendizagem, não é o problema de dificuldade do aluno, mas ocorre também que o problema pode ser o problema de ensinagem, né? O problema da ação pedagógica. Daí a importância de entender a avaliação nesse aspecto mais abrangente, em um viés mais abrangente, em um viés crítico-reflexivo para mudar a ação e para promover a aprendizagem dos sujeitos, tá bom? Vamos lá trabalhar próximos itens e os próximos itens vão tratar para a gente sobre planejamento, tá bom? Vamos lá trabalhar a temática de planejamento. Vamos lá. O planejamento no contexto escolar indica que, para além da sistematização de um documento que explicite a intencionalidade do professor, ao traçar metas e outros elementos, estão envolvidos outros elementos, tais como... Então, a questão aqui cobra da gente saber quais outros elementos, além daqueles que já são traçados pelo professor, bem como a intencionalidade, as metas propostas, são presentes em um planejamento. Nós vamos aqui julgar. Mas antes, vamos aqui fazer uma breve consideração em relação ao planejamento no contexto escolar. Quando falamos em planejamento, assim como nós temos a avaliação em alguns níveis de abrangência, nós também temos o planejamento em alguns níveis de abrangência. Celso Vasconcelos vai trabalhar muito com a gente esses conceitos que giram em torno do planejamento. Celso Vasconcelos vai falar do planejamento em 6 níveis de abrangência. E aqui já fica a dica para você acessar aqui no meu canal
uma aula em que eu abordo cada nível do planejamento segundo Vasconcelos. Então, o planejamento que nós estamos falando aqui, que a questão está trazendo para a gente, diz respeito ao planejamento realizado pelo professor. E o professor ele é responsável diretamente, né, por realizar um planejamento, que é o planejamento de ensino e o planejamento de aula. No que se refere ao planejamento docente, ao planejamento da ação pedagógica, ao planejamento do professor, é importante pontuar de que o planejamento ele é um guia para a ação. O planejamento ele é o GPS da ação pedagógica. Isso mesmo. O planejamento para o professor é o GPS da ação pedagógica. O planejamento, pessoal, ele estabelece os pontos de partida e ele estabelece os pontos de chegada. Então, o que é o ponto de partida? É onde meu aluno está. Meu aluno está onde? O que é que meu aluno já conhece? O que é que meu aluno já sabe? O que ele precisa dominar? O que ele precisa aprender? Quais caminhos ele precisa percorrer para alcançar tal aprendizagem? Então, o planejamento traz aí, permite ao professor o estabelecimento desse ponto de partida e desse ponto de chegada. E é importante pontuar de que entre esse ponto de partida e esse ponto de chegada, nós temos um percurso a caminhar. E durante esse percurso, o professor vai traçar o quê? Ele vai traçar metas, ele vai traçar os seus objetivos, ele vai traçar as estratégias que vai utilizar para sair do ponto inicial e chegar a esse ponto final. E para compreender se o percurso está indo bem, ele vai fazer o quê? Avaliar. É por isso que temos que entender de que planejamento e avaliação, né? Entender a avaliação como sendo uma categoria do trabalho pedagógico que está em um todo, né? Que é complexa e que faz parte de todo o trabalho que é desenvolvido na instituição. E quando falamos em planejamento, nós temos aí alguns elementos constitutivos, bem como conteúdos, objetivos, recursos, metodologias e metodologias. E avaliação, né? Que é o principal também. Então, tendo em vista esses elementos que já são presentes no planejamento, a pergunta cobra da gente saber outros elementos que estão envolvidos. Então, vamos então julgar quais são os outros elementos que estão envolvidos nesse processo. Vamos lá, então? Vamos só ler novamente a questão, né? Que eu fiquei aqui explicando um pouquinho, e aí vamos só retomar o entendimento da questão. De que o planejamento ele indica, para além da sistematização de um documento que explicite a intencionalidade do professor, ao traçar metas e outros elementos que estão envolvidos, quais outros elementos que estão envolvidos? Vamos lá julgar então. Outros elementos que estão envolvidos no planejamento. Item 6. A dinâmica do cotidiano educativo, afirmativa correta. Quando o professor para planejar, o professor tem que levar em conta a dinâmica do cotidiano da escola, afirmativa correta. 7. Tem que levar em conta as estratégias específicas para que a supervisão avalie o trabalho docente, afirmativa incorreta, porque nesta visão o planejamento estaria assumindo aqui um viés meramente burocrático, né, do professor fazer tão somente para apresentar a um supervisor ou a um coordenador. Portanto, afirmativa, item incorreto. Item 8. Deve constar no planejamento as formas de interação constituídas entre adultos e crianças, a afirmativa está correta. Deve-se estabelecer como vai ocorrer essa interação em sala de aula. 9. Deve-se conter fichas para a secretaria fazer observações semanais referentes ao trabalho do professor, a afirmativa incorreta, porque aqui o planejamento estaria sendo realizado apenas como sendo um instrumento formal, algo burocrático. 10. Os espaços e tempos disponíveis para a realização do proposto, a afirmativa está correta. Então, o professor vai planejar uma atividade na quadra, né? Então, vai precisar da quadra. Então, tem que ver a disponibilidade desse espaço, né? E do tempo disponível também para realizar tal atividade. Outra questão. Deve fazer parte do planejamento os materiais necessários para a sua realização, a afirmativa está correta. Ou seja, deve-se prever os recursos. Quando falamos em planejamento, nós temos então os conteúdos, que diz respeito ao o que ensinar, os objetivos, que diz respeito à finalidade, o para que ensinar. Nós temos a metodologia, que diz respeito ao percurso que eu vou percorrer, ou seja, como eu vou ensinar. Então eu tenho isso para ensinar, com essa finalidade. Agora, como eu vou fazer isso? É a metodologia.
E nós temos os recursos, que diz respeito com o quê? Você vai ensinar esse conteúdo, com esse objetivo, com essa metodologia, mas com o quê? Com quais recursos? Então, no planejamento, eu tenho que estabelecer, né, a previsão dos recursos disponíveis para realizar tal ação, tá certo? Vamos agora a um próximo tema. Nós vamos trabalhar agora bases psicológicas da aprendizagem. Questões relevantes, tendo em vista que teorias do desenvolvimento da aprendizagem são bastante cobradas em prova e é preciso saber. E nós vamos trabalhar aqui apenas 3 concepções. Nós vamos trabalhar a concepção inatista, nós vamos trabalhar a concepção empirista e nós vamos trabalhar a concepção interacionista, tá bom? Então vamos então julgar os itens aqui que tratam sobre essas questões. Vamos lá. Assim diz o enunciado. Segundo Ferreira, por trás de toda prática pedagógica, existem concepções teóricas sobre os processos de ensino e aprendizagem. De um modo geral, podemos agrupar essas concepções em 3 grandes grupos: inatistas, ambientalistas e interacionistas. Só lembrando aqui, olha, o grupo dos inatistas, os inatistas podem ser chamados de racionalistas e também podem ser chamados de aprioristas. Então, segundo o inatismo, racionalismo ou apriorismo é uma mesma concepção. E a concepção ambientalista pode ser chamada também de concepção empirista. É a mesma coisa também quando isso vier em prova, tá bom? Então, observe de que nós temos concepções, né, que giram em torno do desenvolvimento da aprendizagem. Essas 3 concepções aqui que nós lemos, o inatismo, o ambientalismo e o interacionismo, são concepções que têm uma forma de entender como ocorre o desenvolvimento e como ocorre a aprendizagem. Em cada uma delas, há uma visão como ocorre essa aprendizagem, como ocorre o desenvolvimento humano. E tais concepções se manifestam nas práticas escolares. Vamos então julgar o item de número 12. Item 12 diz assim para a gente. Vamos lá? Item 12. A concepção empirista. Quem é o empirismo, pessoal? O empirismo é a mesma coisa de ambientalismo, tá? Então, segundo a concepção empirista ou ambientalista, a concepção empirista, ela destaca o contexto em que vive o aluno como principal responsável pelos processos de desenvolvimento. Nessa concepção, a criança nasce como uma folha de papel em branco a ser preenchida pelo meio e propõe uma atuação do professor extremamente intervencionista. A afirmativa está correta. Este é um dos pressupostos da concepção empirista ou ambientalista do desenvolvimento. Nós temos como principal representante aí, nós temos John Locke. John Locke, por exemplo, vai trazer esse entendimento de que a mente humana é como se fosse uma tábula rasa ou como sendo uma folha em branco. E aí o professor ou a escola vai instruir e o aluno vai aí acumular as informações. Na concepção empirista, na concepção ambientalista, nós vamos entender, e essa concepção entende, que o conhecimento ele é adquirido pela experiência, tá certo? Entre outros representantes que podemos citar dessa concepção, citamos Francis Bacon e Thomas Hobbes, tá bom? Vamos lá para a próxima. Item 12 é um item correto. Item 13. No grupo dos aprioristas, quem são aprioristas, pessoal? Aprioristas é o inatismo, é o racionalismo, é uma mesma concepção. Então, no grupo dos aprioristas, encontram-se abordagens que enfatizam a herança genética, que emerge com o nascimento da criança, ou seja, na concepção apriorista ou inatista do desenvolvimento, ou racionalista do desenvolvimento, há um certo determinismo biológico, ou seja, o sujeito é aquilo que ele nasceu para ser. A afirmativa está correta. Deixa eu arrumar aqui que ficou muito feio isso aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui a tinta. A afirmativa está correta. Esse é um pressuposto da concepção apriorista, da concepção inatista do desenvolvimento. E temos aí como principal representante, ou precursor, Platão, tá certo? Vamos para o item 14. A abordagem interacionista, ela propõe um diálogo entre o que a criança traz ao nascer
e as condições de existência em que se encontra. Nesse caso, o professor é um mediador. A afirmativa está correta, porque a concepção interacionista vai entender que o desenvolvimento humano ele é entendido como sendo fruto da interação de fatores biológicos, né? Ou seja, aqueles fatores que o sujeito já tem ao nascer, juntamente com os fatores ambientais. Portanto, a afirmativa aqui ela está correta, tá bom? Há esse entendimento e há esse pressuposto dessa lógica, desse diálogo entre os fatores biológicos e os ambientais. E nessa concepção, o professor é aí um mediador. Afirmativa correta. Último item. Na teoria ambientalista, aí lembrando que o ambientalismo é o mesmo que empirismo, ou seja, na teoria ambientalista, na teoria empirista, o mais importante são os fatores exógenos, ou seja, os fatores externos, aquilo que está fora do indivíduo, correto. A criança nasce sem características psicológicas, ou seja, seria como uma massa a ser modelada, ou seja, uma tábula rasa, uma folha em branco, estimulada e corrigida pelo meio em que vive, ou seja, o meio, a experiência modelando esse indivíduo. A afirmativa está correta, é um pressuposto da teoria ambientalista do desenvolvimento, ou também chamada de teoria empirista, tá bom? Desta forma, nós encerramos aqui a nossa aula, mas antes eu quero apresentar para você a minha plataforma de estudos para concurso público. Eu estou com as inscrições abertas ainda e com preço promocional com a minha turma de exercícios. É uma turma em exercícios para quem quer fazer concurso e para quem está fazendo concurso e quer ser aprovado em qualquer concurso para professor. Os temas que eu abordo são temas gerais, né, são temas pedagógicos e de legislação educacional para concursos para professor em todo o Brasil. Aqui está a minha plataforma. Nessa plataforma nós temos aqui mais de 600 itens sendo respondidos, sem contar também que você vai ter acesso a bônus especiais na plataforma. Para a galera do DF, já tem lá um bônus exclusivo para o DF, que é um bônus sobre os pressupostos teóricos do currículo em movimento. E temos um bônus também especial com toda a teoria da Lei 13.005 de 2014, a lei que instituiu o PNE. Quais são os temas que eu abordo nesse curso, galera? Eu abordo em exercícios e abordo teoria também. Abordo LDB, PNE, BNCC, DCNs, tendências pedagógicas, processo de ensino-aprendizagem, avaliação, didática, TICs, planejamento, teorias do currículo, andragogia, alfabetização e letramento e pedagogia dos multiletramentos e bases psicológicas. Tudo isso em 600 itens com bônus na plataforma. É um curso online, você tem acesso por um ano, você tem acesso aos PDFs e às videoaulas e você pode assistir na hora que você quiser, tá bom? Nós já temos 4 módulos disponíveis no curso, tá bom? Olha só, e tudo isso por um valor promocional de R$ 193,17 por R$ 173,85. Só colocar o cupom EP, Espaço Pedagógico, né? 10%, e você vai adquirir esse curso por um valor promocional. Fique aí no link na descrição, está no link na descrição aqui do vídeo, o link para você adquirir esse curso, essa turma de exercícios, tá certo? A você que esteve aqui comigo até agora, muito obrigado, fico feliz que você esteve aqui, tenho certeza de que a aula foi relevante, foi pontual para você e este é um conteúdo que vai fazer você ser aprovado e ser aprovada em um concurso público. Ao longo da semana estaremos aqui com mais conteúdos para vocês, nós vamos ter aqui mais aulas aqui no canal com foco na banca Quadrix e já vou anunciar também que teremos aulas também específicas para a galera da Bahia. Para o concurso da Bahia, nós vamos começar a partir da semana que vem aulas para o concurso da Bahia, tá certo? Você que quer aprender legislação educacional, quer aprender conhecimentos pedagógicos, venha para cá. Os temas, embora eu traga abordagens específicas de concursos, né, de alguns concursos, eu procuro sempre trazer temas que abrangem todo mundo. Então você que é do DF, que não é do DF, é de outro lugar, pega esse conteúdo da Quadrix que vai servir para você. Quando eu for fazer aulas para o concurso da Bahia, você que não é de lá, que não vai fazer a prova lá, venha também, porque o conteúdo vai servir para você também. Gente,
Vou ficando por aqui, um abração para todos, não deixem de seguir o professor Paulo no Instagram e também não deixem de compartilhar esse conteúdo. Compartilhar não tira sua vaga e o nosso foco é estuda que a vida muda. Tchau para vocês e até a próxima.